Há 2 meses, hotéis de Belém ignoram pedidos do Ministério da Justiça para explicar o quê? Para explicar os altos preços cobrados por hotéis, né? Para a participação da Conferência da ONU sobre o Clima, que acontece em novembro, na capital paraense. Documentos revelam que pelo menos 10 empresas não responderam completamente à Senacom, que investiga possíveis abusos nas diárias. Alguns hotéis chegam a cobrar R$ 15 mil por noite e usaram a falta de estrutura na cidade como justificativa. Pois é, uma das redes recebeu 20 milhões de crédito do governo para abrir um hotel de luxo em Belém e chega a cobrar, gente, R$ 206 mil na suíte presidencial durante o evento. Outros estabelecimentos também estão com os preços lá em cima. O presidente da COP30, embaixador André Correia do Lago, afirmou que os altos valores são os responsáveis pela crise, mas ele garantiu que a conferência vai ser mantida em Belém e não há um plano B. A situação já gera pressão internacional. Países participantes enviaram uma carta ao governo brasileiro pedindo melhorias na infraestrutura ou até mesmo uma possível mudança de local. O governo brasileiro estaria mobilizado em uma tentativa de fazer com que os hotéis baixem aí os preços das diárias durante o evento. A afirmação é do embaixador André Correia do Lago, ele que é presidente da Conferência Climática da Organização das Nações Unidas, a COP30. Diversos países no grupo que conforma a administração, né, da Convenção do Clima, né, que se chama o Bureau, né, da Convenção do Clima, manifestaram de fato e saíram a público para dizer que a questão do preço dos hotéis é uma tal preocupação que de fato algumas regiões, representantes de regiões pediram para tirar a COP de Belém. De fato, isso aconteceu numa reunião anteontem. E a verdade é que, de um ponto de vista estatístico, há uma demonstração de que se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram, os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de 10 vezes os valores normais. Então, há uma sensação literalmente de revolta dos países por essa insensibilidade, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, os países de menor desenvolvimento relativo, que estão dizendo que não poderão vir à COP por causa dos preços extorsivos, abusivos que estão sendo cobrados. De fato, os preços de Belém, eu acho que todo mundo que já entrou na internet já viu, os preços estão completamente abusivos, né? Mais de 10 vezes, em vários casos, 15 vezes o valor que os hotéis normalmente cobram em Belém. E há um esforço muito grande do governo, a Casa Civil está coordenando esse trabalho, e é um esforço muito grande do governo de conseguir convencer os hotéis para baixar o preço, porque a legislação brasileira não pode impor isso aos hotéis. Os esforços continuam, mas eu acredito, talvez, que os hotéis não estejam se dando conta da crise que eles estão provocando, e realmente isso se tornou, a partir do momento que ficou público. E para falar sobre a COP30, nós convidamos o doutor em ecologia, Tiago Metzger, que é integrante do grupo de trabalho da COP30 da CFBio. Muito boa noite, bem-vindo com a gente aqui no Tempo News. Espero ter pronunciado corretamente o seu sobrenome, porque... Acertei? Então tá bom. Diferente. Então tá bom, é diferente. Boa noite, André. Boa noite, Síria. Boa noite. Acertou, Tiago Metzger. É isso aí. Ô, Tiago, fala pra gente um pouco. Esse evento é um evento fundamental, importantíssimo, num momento desse que a gente está vivendo, aquecimento global, mudanças climáticas, um momento de discussão importantíssimo, mas que infelizmente agora chega ao ponto de ter que se discutir ali preço de hotel, porque está sendo cobrado, gente tentando se aproveitar, ou seja... Consciência está difícil de ter, de um modo geral, sobre o que diz respeito à questão ambiental, né?
Boa noite novamente, André. Boa noite, Síria. Obrigado pelo convite. Realmente, em termos de consciência, podemos falar da própria consciência quanto à mudança do clima, né? Que nós temos um trabalho já aí há mais de 20 anos falando sobre a mudança do clima e somente agora nesses últimos 3 anos que o assunto realmente tomou conta da opinião pública. E consciência de hospedagem, André, é importante a gente colocar, nós que já participamos presencialmente das últimas 5 COPs, que aconteceu no Egito, no Azerbaijão, em Dubai, em Glasgow, em todas as COPs nós temos uma crise de hospedagem. Sempre a sociedade civil organizada, grupos mais vulneráveis, pessoas que não fazem parte de delegações de países têm essa reclamação da participação devido ao custo de hospedagem, às distâncias muito grandes. A realização da COP30 na Amazônia, ela é um momento histórico, ela é um momento único, ela é realmente onde os impactos acontecem e, novamente, estamos vendo essa crise, apesar da sua singularidade, da sua singular importância, essa crise de hospedagem. Não é tão incomum, mas de 3 para 5 ou 10 vezes mais o preço é realmente uma falta de consciência, principalmente quando um estado, uma cidade, abarca um evento desse tamanho, porque aí coloca as pessoas, a opinião pública, ao contrário do intuito, coloca, esse evento deveria acontecer em São Paulo, esse evento deveria acontecer no Rio de Janeiro, em Brasília, onde tem já estrutura para isso. Mas a ideia de acontecer no coração da Amazônia, ela tem uma mensagem importante. É lá que os impactos da mudança do clima são sentidos, são percebidos pelas pessoas, pelos grupos dos povos originários, pelos grupos mais vulneráveis que vivem a marginalidade de uma infraestrutura deficiente. Então, é muito importante que o mundo conheça essa realidade, mas não justifica preços tão abusivos, André. Agora, doutor Tiago, pelo que o senhor está me explicando muito bem, portanto, a escolha de Belém, do ponto de vista ecológico e simbólico, foi uma escolha acertada, então, né, para sediar aí essa edição da COP30. Síria, eu tendo a concordar que levar os diplomatas, levar o primeiro escalão da diplomacia internacional climática para um ambiente que muitos deles não conhecem, é importante, tem uma mensagem importante para que eles vejam o que é a floresta, vejam o que a floresta colabora, promove de serviços ecossistêmicos gratuitos para uma população, o quanto de vida no entorno de uma floresta tem, bem como as dificuldades. As dificuldades do Brasil na sua gestão territorial, um país de proporções continentais, ter fiscalização efetiva, ter controle de queimadas efetiva, ter controle do desmatamento de uma forma mais efetiva, precisa de recursos financeiros, e aí a gente traz para a pauta do financiamento climático, que é muito maior do que recursos que a tributação originária do país pode contribuir. Então, tem uma mensagem importante para que as pessoas entendam o tamanho do desafio da Amazônia, e que a Amazônia ainda assim não é só no Brasil. Nós temos diversos países aí a oeste do Brasil que ainda também tem o bioma amazônico no seu território. Então é importante estar lá. Agora, o governo brasileiro, o governo do próprio estado do Pará e dos seus gestores da cidade de Belém, tem sim que tomar atitudes mais rígidas, mais drásticas. O governo já alugou por um custo de 260 milhões de reais, André e Síria, 2 navios para ficarem à disposição, são mais 6 mil leitos, né?
à disposição, que vão ser alugados a preços ainda assim controlados pelo governo brasileiro. Mas os demais, constantes ainda de um pool de hospedagem de Airbnb, um pool de hospedagem da matriz hoteleira e outro pool de iniciativas que são particulares, precisam ter uma forma de comando e controle para evitar esses abusos e desgastar a imagem do Brasil em pontos que não são a pauta da discussão. A pauta da discussão não é hospedagem, a pauta da discussão é a alteração do bioma amazônico, a sua capacidade de resiliência das cidades que estão em volta, frente a uma urgência climática, frente a uma tragédia que está acontecendo com todos os bairros da cidade de Belém e que precisa ser discutido e atitudes emergenciais precisam ser tomadas. A situação da mudança do clima é realmente muito grave. Olá, Tiago, boa noite. Eu queria aproveitar que você citou a realização da COP30 no coração da floresta amazônica, né? O termo que você citou agora há pouco. Mas o que significa a realização desse evento em Belém em um momento em que o Brasil discute pautas, tem até pautas aí no radar que são criticadas por ambientalistas? Por exemplo, o afrouxamento de regras sobre o licenciamento ambiental, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e está na mesa do presidente Lula, aguardando ou a sanção ou veto, também a exploração da Foz do Amazonas. O que significa a realização desse evento enquanto a gente tem esses temas sendo debatidos e até aprovados pelo Congresso Nacional, como é o caso do licenciamento, no cenário atual? Luciene, a sua pergunta é extremamente pertinente quando se discute trazer os tomadores de decisão para se conhecer a Amazônia, mas colocando o cenário, né, que se chama business as usual, o cenário comum permanecendo o mesmo. O governo não pode querer alavancar recursos do financiamento climático para ter uma proteção de um ativo seu, tomando decisões que são completamente antagônicas, como a exploração do petróleo da Foz do Amazonas, ou mesmo o chamado PL da devastação, que tramitou pelo Congresso, voltou para o Senado e, numa atitude surpreendente, foi aprovado agora para sanção presidencial. O governo Lula, para dar recados mais efetivos perante a situação, precisa providenciar vetos que distorcem, que deixam a distorção ser completamente evitada desse PL do licenciamento, da devastação. Atos como um autolicenciamento de atividades potencialmente poluidoras e que podem agravar ainda mais o risco da mudança do clima, sem garantias de responsabilidades desses gestores, é um ato antagônico perante a diplomacia climática. Claro, né, Luciene, que acontece também em outras regiões por uma questão de soberania nacional. Me lembro bem da discussão em Dubai, quando Dubai recebe uma COP, a COP28, onde a matriz maior de produção de energia de Dubai é a matriz de origem fóssil, é o petróleo. Mas quando Dubai se compromete a estar na pauta da agenda do clima, é o início de um processo de conscientização e de compromisso do mesmo na transição energética para fontes de energia que emitem menos CO2 para a atmosfera. Então, eu espero, os especialistas esperam, que o governo brasileiro tenha isso em mente. Ele traz, sim, uma pauta para o coração da Amazônia para que todos possam conhecer de perto e saber o valor disso, mas que o governo ainda tem que se fazer valer de combustíveis fósseis, como da Foz da Amazônia ou de outras alternativas, mas que isso já trata-se de um processo de transição. Essa mensagem eu entendo que o governo tem que ter mais ênfase para mostrar que é uma transição, porque o Brasil também precisa ainda de elementos para garantir
a fiscalização e a gestão do seu território, mas que esses elementos são temporários frente a uma agenda que o governo apoia da mudança do clima. Tá certo, doutor Tiago Metzger, muito obrigada, doutor em Ecologia, por nos atender mais uma vez. Eu já aproveito aqui para falar que a gente já conta com seus conhecimentos, tá, pelos próximos meses, para nos ajudar a entender tudo que vai acontecer, tudo que vai ser desdobrado aí nessa COP30 em Belém do Pará, viu? Já fica o convite. Obrigado, Síria. Nós tivemos bastante juntos aí o ano passado na cobertura da COP29. Certamente na COP30 estaremos juntos e nós saímos daqui numa expedição por devida dificuldade de hospedagem. A nossa delegação já está indo de motorhome para poder já ter um lugar para ficar quando chegar lá. Lugar garantido já. Tiago, muito obrigada mais uma vez. Uma ótima noite para você. Obrigado, boa noite a todos.